A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Vamos começar uma nova série hoje. Vamos falar sobre o poder da fé positiva. Agora eu sei que alguns de vocês vão dizer, não, outra pregação sobre fé? Bem, você provavelmente é aquele que mais precisa ouvir sobre isso, porque nunca temos o suficiente da palavra de Deus quando se trata de fé. Sabe, a palavra de Deus é cheia de fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos falar sobre o poder da fé positiva e eu quero que você vá comigo para Romanos, capítulo 4, e vamos notar no versículo 3. Paulo diz, pois o que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então quando vamos para o versículo 12, ele diz... Desculpe, verso 13, verso 13. Pois a promessa de que ele deveria ser o herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência através da lei, mas através da justiça da fé. Agora note a frase, através da justiça da fé. O verso 16 diz, essa é a razão porque provém da fé para que seja segundo a graça. Você deveria sublinhar isto na sua Bíblia, esta frase. Essa é a razão porque provém da fé para que seja segundo a graça. Entenda, na antiga lei, você tem que entender, a antiga lei era uma lei de obras. E ninguém conseguia guardar aquela lei ao pé da letra, mas Jesus foi o único homem que guardou aquela lei. E diz, essa é a razão porque provém da fé para que seja segundo a graça, ou seja, a única forma para você poder entrar na graça de Deus é através da fé. Ora, eu lembro de ouvir uma história sobre um homem que morreu e foi para o céu e ficou diante de São Pedro. É claro, é uma piada, mas é interessante de ouvir. E São Pedro disse a ele, olha, você tem que ter 1000 pontos para entrar no céu. O homem disse, bem, como eu consigo os pontos? Pedro disse, bem, você me conta todas as razões pelas quais você deve ser admitido no céu. Bem, ele começou dizendo, eu fui bom com meu vizinho. Eu já fiz, coisas boas para os pobres, eu já dei para os pobres, E ele começou a dizer tudo que ele já tinha feito e pensou, ora, certamente eu já devo ter 1000 pontos, como é que eu estou aí? Pedro disse, só tem 1 ponto. E ele começou a falar tudo mais que ele achou que podia fazer diferença, e ele perguntou, como estou indo agora? E Pedro disse, ora, agora tem 2 pontos. E ele disse... Meu Senhor, ele disse, só pela graça eu vou conseguir entrar? E Pedro disse, agora são 1000 pontos? Então é disso que ele está falando nessa passagem aqui. A única forma de você ter acesso à graça de Deus é através da fé. Você não consegue fazendo boas obras ou o que quer que seja. Você deve sim fazer boas obras, claro, mas isso não vai te levar para o céu. Isso vem pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Está falando da graça que é o dom de Deus, não da fé. Há sim um dom da fé, mas isso é um dom do Espírito. Estamos falando sobre acessar a graça através da fé. Esta é a única forma de ter acesso à graça de Deus. Agora, a graça é a disposição de Deus em usar o poder dele e a habilidade dele em seu favor, embora você não mereça. Você não quer o que você merece? É melhor você pedir misericórdia e graça, porque eu vou te dizer a verdade. Você não entrará por sua bondade, você não entrará apenas por fazer o bem. Veja, você deve fazer o bem. Mas aqui ele revela que temos acesso à graça de Deus através da fé. Vamos ler o versículo 13. Outra vez, de Romanos capítulo 4, diz, pois a promessa de que ele deveria ser o herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência pela lei, mas pela justiça da fé. Portanto, é pela fé para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda a semente, não só a que é da lei, veja, não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós.
Como está escrito, eu te fiz pai de muitas nações diante de Deus em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem. Lembre, estamos falando do poder da fé positiva. Deus ensinou a Abraão como operar no poder da fé positiva. Ele ensinou a Abraão a chamar coisas que não são. Agora, você pode estar pensando, do que é que ele está falando? Chamar coisas que não são significa chamar coisas que não são manifestas? Você chama coisas que não são manifestas? Do que estamos falando? Estamos falando de chamar as promessas de Deus? Esta é a promessa. Estas são as promessas de Deus, a nova aliança, este novo testamento, é a última vontade, o testamento do Senhor Jesus Cristo. E cada promessa neste livro foi selada. E quando Jesus morreu, isto se tornou seu, está disponível para você, mas você apenas pode ter acesso a isso pela fé. Você ouve pessoas dizendo às vezes, sabe, tem muito mais na Bíblia do que apenas fé. Absolutamente certo, tem muito mais na Bíblia do que apenas fé, mas nada das Escrituras, nada do que está na Bíblia vai funcionar para você a não ser que você tenha fé. Amém? Você tem que crer antes que isso te traga algum bem. Só porque você sabe que está lá e sabe o que diz, não significa que você vai entrar na provisão. E o poder da fé positiva foi o que Deus ensinou a Abraão para que ele operasse nela. Agora veja o que diz aqui, Romanos 3, verso 18. O qual contra a esperança, falando de Abraão, o qual contra a esperança creu em esperança para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua semente. Quando não havia esperança, Abraão creu em esperança? Você pode estar aí se perguntando como é possível acreditar em algo quando não há nada? Bem, não havia esperança natural. Veja, Abraão tinha 99 anos e ainda não tinha o filho da promessa. Então não havia esperança natural para ele. Mas o que foi que ele fez? Ele foi para a palavra de Deus e conseguiu esperança sobrenatural. Agora, tem uma coisa que você descobre quando estuda as Escrituras sobre a história de Abraão, que Abrão, o nome dele primeiro era Abrão, e Abrão nunca de fato creu em Deus como Abraão creu em Deus. Agora eu sei, é o mesmo homem, você entende isto? Mas é um período de tempo diferente? Abrão não estava plenamente convencido, mas Abraão estava. E a chave disso é entender como foi que Deus fez ele ficar plenamente convencido. Está aqui. Diz, o qual contra a esperança creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será tua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou o seu próprio corpo praticamente morto quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara, ele não considerou isto. E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé. Veja, ele está falando de Abraão aqui, não de Abrão. Abrão lutou com essa coisa. Você vai no Velho Testamento e descobre que Abrão recebeu a promessa cerca de 10 ou 11 anos antes de Deus aparecer para ele. Ele disse, Senhor Deus, que me haverás de dar se eu continuo sem filhos? Ou seja, que sinal você pode me dar de que isso vai acontecer, já que você disse que eu abençoaria todas as nações do mundo? Ele disse que me haverás de dar se continuo sem filhos? Deus já havia dito a ele nos capítulos anteriores, dito, ande por esta terra, a terra prometida. Veja, aquela era uma terra física, mas para nós a terra prometida é a promessa da nova aliança. Ele disse, ande sobre ela, se acostume com ela, e eu te darei tudo o que você puder ver. Agora, se pudéssemos fazer um paralelo com hoje, tomando esta palavra, nós diríamos, esta é a nossa terra prometida, e Deus já nos deu tudo o que pudermos ver e conceber neste livro. O que ele prometeu nesse livro, se você receber em seu espírito, você pode se tornar participante da natureza divina e viver a realidade da promessa de Deus. Aquele que crer e for batizado será salvo. Você pode entrar nisso crendo e confessando Jesus como seu Senhor, e certamente você deveria seguir o Senhor no batismo. Mas você vê, se você não fizer algo, não vai entrar. Então você tem que ser positivo em sua fé. Você tem que crer no que a palavra de Deus tem estabelecido aqui. Você não pode dizer como eu ouço muita gente dizer, sabe, irmão Caps, eu vou te dizer como eu creio. E sabe, às vezes é por isso que a situação está como está, porque as pessoas creem de forma diferente do que a palavra diz. E ele diz sobre Abraão, e não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus e estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era capaz de cumprir. Deixa eu te perguntar algo. Você está plenamente convencido de que o que Deus prometeu neste livro
ele é capaz e está disposto a realizar. Sabe, a maioria das pessoas não tem problemas em crer que Deus pode fazer, mas tem problemas em crer que Ele fará para elas. Veja, você pode ficar plenamente convencido e se você estiver, você crê que é seu, você crê que Deus nos deu, 2 Pedro capítulo 1 diz Deus já nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Como Ele fez isso pelo conhecimento dEle, nos chamou para Sua própria glória e virtude. E Ele diz, pelas quais nos têm sido doadas Suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina. Agora entenda, você tem que crer, tem algo que você tem que fazer sobre isto. Não vai acontecer com você só porque está na Bíblia. Não acontece com você só porque você sabe que está na Bíblia. É preciso fé positiva para entrar nas promessas de Deus e é assim que você entra na graça de Deus. Através do poder da fé positiva. Agora, no capítulo 5 de Romanos, os 2 primeiros versículos dizem, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como somos justificados pela fé? Pela fé em Jesus Cristo, pela fé no sangue de Jesus, pela fé na Sua palavra. Pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Outra vez, esse versículo aqui diz que você apenas tem acesso à graça de Deus pela fé. Ora, de onde é que a fé vem? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17, Paulo diz, assim a fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Bem, ele está dizendo que a fé em Deus vem por ouvir a palavra de Deus. O poder desta fé positiva vai te fazer entrar na graça de Deus. Mas tem muita gente que vai dizer, eu sei que a Bíblia diz isso, mas nada de bom acontece comigo, sabe? Eu te digo que, meu Deus, toda vez que as coisas começam a melhorar, o diabo mete o dedo no negócio e tudo explode na minha cara, nada dá certo pra mim. Agora, amigos, este é o poder da fé negativa, que vem destruir a promessa de Deus e tirar sua vida e te afastar de uma forma que você nunca consiga entrar na promessa de Deus. Você entende isso? Alguns de vocês têm feito isso? Têm falado do jeito que está? Veja, ele ensinou Abraão a chamar as coisas que não são como se já fossem. E você tem chamado as coisas que são do jeito que elas são e assim elas continuarão sendo para sempre. Com a sua ajuda, elas continuarão sendo para sempre, mas você pode mudar isso através do poder da fé positiva. Aleluia, são boas notícias, não? Lembre, estamos falando do poder da fé positiva, não da fé negativa. Eu te digo, você não quer entrar nessa de fé negativa? Agora vá comigo para o Evangelho de Mateus. No capítulo 8, há um exemplo clássico aqui do poder da fé positiva. Começando do verso 5, e quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe e dizendo, Senhor, o meu servo jaz em casa, doente com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e o curarei. Agora, você notou que não levou muito tempo para Jesus dizer que curaria o homem? Sabe, às vezes, hoje em dia, quando vamos ensinar cura, as pessoas dizem, sim, aconteceu no tempo dos apóstolos, mas hoje não acontece mais. Bem, se você acredita nisso, no que diz respeito a você pode não funcionar. Mas não passou para aqueles que creem. Se você crê, isto será uma bênção para você. Se você crê que Deus ainda está no negócio de cura, porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, como você pode racionalizar o fato do que ensinam de que a cura se foi com os apóstolos? Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora vamos seguir aqui. Verso 7, Jesus lhe disse, eu irei e o curarei. E o centurião respondendo disse, mas, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu servo será curado. Agora, notem que este homem aqui disse, você não precisa ir à minha casa. Agora deixa eu perguntar. Se Oral Roberts, viesse à cidade ou o irmão Kenneth Hagin e você dissesse a eles que tem um amigo doente e eles dissessem, bem, quando terminarmos vamos ao hospital impor as mãos sobre ele e ele será curado? Será que você diria, não, irmão, não precisa fazer isto, apenas fale a palavra e ele será curado? Então note o poder da fé positiva deste homem. Ele está dizendo, você não precisa ir lá. Apenas fale a palavra. Ele sabia que Jesus
tinha autoridade para falar palavras, porque veja, as Escrituras dizem que Jesus expulsou espíritos malignos com sua palavra. Fosse um espírito de enfermidade, de doença, o que quer que fosse, ele sabia que Jesus tinha autoridade em suas palavras, ou seja, ele sabia que a palavra de Deus, falada em fé, produz resultados. O poder da fé positiva, de falar em fé. Note o que aconteceu. Pois eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados sob mim, e digo a este homem vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam, na verdade eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. Ora, você percebeu que Jesus apenas parou bem no meio desta coisa e pregou um pequeno sermão? Sobre isto, ele disse, esta é a maior fé que eu já encontrei em toda Israel. Então você percebe, ou talvez nem perceba, que este homem era um centurião romano, ele era um gentio, e naquele ponto ainda nem estava em aliança com Deus. Veja, o evangelho foi primeiro para o judeu e depois para o gentio. E se você lembrar, quando Jesus estava enviando seus discípulos, ele disse, não vão a ninguém senão aos da casa de Israel. Não vão pelo caminho dos gentios, ou seja, o evangelho foi primeiro para os judeus, depois para os gentios. Então esse homem, nesse ponto, ainda nem tinha entrado em aliança com Deus, mas Jesus disse que esse homem tinha mais fé do que todo o povo da aliança que ele já havia ouvido. Ora, por que ele teve esta fé? Sabe, a Bíblia diz, peça e receberá, busque e vai encontrar, bata e a porta será aberta. Uma vez eu estava lendo isso e eu parei e perguntei, Senhor, por que foi que este homem, que era um centurião romano, um gentio, que ainda nem tinha entrado em aliança naquela época, como ele pôde ter maior fé do que todo o povo da aliança? E Deus disse, volte para o versículo 9, o homem falou com a sua própria boca. Por quê? Ele teve tão grande fé? Eu sou homem sob autoridade e tenho soldados sob mim. E eu digo a este homem vai, ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele o faz. Veja, ele era um homem militar. Se tem uma coisa que você tem que entender sobre os militares é que quando eles dizem para você fazer, você faz. Sabe, pode ser que não faça nenhum sentido, ele pode dizer, abra um buraco, cave, e agora tampe o buraco. Sabe, não faz nenhum sentido, mas eles te ensinam isto, e aí você obedece o comando independentemente se faz algum sentido ou não, porque pode ser que não tenham tempo de te explicar todas as razões para você fazer algo no meio de uma batalha. Então esse homem é um militar, ele entende a autoridade. E foi como se o Senhor me dissesse naquela época, ele disse, se o meu povo entendesse a autoridade como esse homem entende a autoridade da palavra, então poderiam operar no mesmo tipo de fé que este homem teve. E Jesus parou e pregou um sermão, na verdade eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé não em Israel. Eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu, mas os filhos do reino serão lançados na escuridão profunda, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vejam isto, vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. Ora, aquele homem já havia crido. Ele não estava tentando crer, ele já havia crido, ele já havia decretado. E a Escritura diz, no livro de Jó diz, decreta uma coisa, e te será estabelecida, e a luz brilhará sobre o teu caminho. Então ele decretou uma coisa baseado na autoridade, entendendo a autoridade da palavra de Deus. Perceba, Jesus era a palavra personificada. A Bíblia diz, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós, João 1. Então ele era a personificação da palavra de Deus, e o centurião reconheceu a autoridade, sabia que Jesus tinha autoridade, porque ele era a palavra de Deus. E ele disse, vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti, e o seu servo foi curado naquela mesma hora. Agora, tem algumas pessoas, e eu já conheci várias na minha vida, que se tivesse escrito que Jesus disse, o seu servo morrerá, elas teriam crido mais, porque elas pensam na pior situação sempre. Sabe, elas dizem coisas como, sabe, parece que melhorou um pouco, mas normalmente quando melhora é porque vai piorar, você entende? Como alguém uma vez disse, alguém perguntou como você se sente hoje? A pessoa disse, bem, eu estou me sentindo realmente bem hoje, mas sabe, quando eu me sinto melhor, eu fico me sentindo pior, porque eu sei o quão ruim eu vou me sentir quando eu deixar de me sentir bem. Então, amigos, este é o poder do pensamento negativo e da fé negativa.
Mas ele disse: vai no teu caminho e como tu creste, assim seja feito a ti. Agora encontramos Jesus fazendo esta declaração e outras declarações parecidas em vários lugares na Bíblia. Assim como você creu, seja feito a você. E no que cremos, falamos, e aquilo que falamos é o que cremos. Então veja, esta coisa, ela cria um ciclo, e este ciclo volta para você. Pois o que você fala, você crê, porque a fé vem por ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Quando Paulo disse isso, ele estava falando sobre a fé em Deus que vem por ouvir a palavra de Deus. Agora entenda que a fé no diabo vem por ouvir as palavras do diabo, uma verdade recíproca aí. A fé em Deus vem por ouvir a palavra de Deus, a fé no diabo vem por ouvir as palavras do diabo. Vê, a fé no diabo é chamada de medo, é a fé inversa. E este homem, Jesus disse: vai no teu caminho e como tu creste, assim seja feito a ti, e o seu servo foi curado naquela mesma hora. Pelo fato de o homem ter liberado a sua fé, ele decretou uma coisa, e aquilo foi estabelecido para ele. Ora, esta é a razão pela qual devemos confessar aquilo que a palavra diz a nosso respeito, confessar as promessas de Deus. Entende? A sua fé nas promessas de Deus, qualquer que seja a promessa, salvação, cura, qualquer que seja uma bênção financeira, o que quer que seja, normalmente isso não pode se elevar mais alto do que a sua confissão da palavra de Deus, porque há uma lei da fé. Ele terá tudo aquilo que disser. Veja Marcos 11, 23 e 24. Jesus disse: todo aquele que disser ao monte. Ele está falando do monte da adversidade, e esse é um tipo de monte bem comum, ou o monte da dívida, ou algo que está te atrapalhando. Todo aquele que disser a este monte: seja removido e seja lançado ao mar, e não duvidar em seu coração. Agora note, não duvidar em seu coração, mas crer que aquelas coisas que ele diz, note, não fala aquelas coisas que ele disse, fala aquelas coisas que ele diz. Ou seja, tudo aquilo que ele continuamente diz. Crendo que o que ele continuamente diz acontecerá, ele terá, podemos dizer no final das contas, ele terá tudo aquilo que disser. E aí Marcos 11, 24 continua e diz: portanto, agora se há a palavra portanto, pare e descubra que tanto é esse que é por ele. Significa que está ligado ao verso anterior. Portanto, todas as coisas que vocês desejam quando orarem, creiam que as receberam. Agora, no grego diz: creiam que vocês já receberam. É o tempo verbal no grego: creiam que vocês já as receberam e vocês as terão. Agora note, você ainda não tinha, mas por causa do poder da fé positiva, com base na autoridade da palavra de Deus e na lei da fé, e por esse princípio de como a lei da fé funciona, ele vai ter tudo o que ele disser. Ou ele pode ter orando. Ele pode dizer ou pode orar. E se você orar, você tem que dizer. Outra coisa que você precisa entender: quando você ora pelo que deseja, note tudo aquilo que vocês desejarem. Quando orarem, creiam que receberam e vocês terão. Ou seja, você ora o que deseja, você não deseja ter problema, então você não ora o problema. Veja, isto produz fé negativa. Se você está sempre falando, se você está sempre falando o problema, terá grande fé no problema. Agora, não estamos falando, sabe, entenda, de esconder a cabeça na areia. Tem gente que diz: você só está escondendo sua cabeça na areia. Não, estamos fazendo o que a palavra diz sobre isso. Nós vamos pôr a ênfase no positivo e eliminar o negativo. O apóstolo Paulo disse assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Bem, a palavra de Deus é boa, não é? E às vezes os pensamentos negativos que vêm através do seu pensamento carnal ou do diabo afetando a sua mente carnal, às vezes trazem algo, e você tem que jogar fora essas imaginações e toda coisa altiva que se exalte contra o conhecimento de Deus. Mas aqui, nesse capítulo 8 de Mateus, este homem, pela fé positiva, declara: apenas fale a palavra e o meu servo será curado. Sabe, esse é o tipo mais elevado de fé se você crê em Deus, só baseado na autoridade da palavra. Não necessariamente alguém tem que orar por você. Sim, alguém pode orar por você, mas sabe, seja curado apenas baseado na autoridade da palavra de Deus. Se ela disse, proclame, creia, haja sobre ela, e eu te digo, você pode receber a promessa de Deus. Bem, vamos continuar falando sobre o poder da fé positiva. E nós já lemos um pouco de Romanos, mas agora eu quero ir com você
para outra passagem da Bíblia, porque vá para 2 Coríntios. Em 2 Coríntios vemos que o apóstolo Paulo trouxe algo e eu quero encerrar por hoje dizendo isso para você. Às vezes eu ouço pessoas dizendo, sabe toda essa coisa de ensino positivo, de fé positiva, sabe? Você sabia que uma vez eu estava no rádio muitos anos atrás? Isso foi em Peoria, Illinois. Eu estava no rádio e eles acabaram nos tirando da rádio lá, porque era uma rádio religiosa e eles não acreditavam da forma como eu estava ensinando. Então eu perguntei por que eles estavam nos tirando da rádio e a única coisa que disseram foi, é muito ensino positivo. Sabe, é difícil organizar a nossa mente quando escutamos algo assim, porque eles queriam o quê? Que eu ensinasse coisa negativa? É muito ensino positivo? O apóstolo Paulo não estava escondendo a cabeça dele na areia quando ele... Deixa eu mostrar algo aqui. Como ele acentua o positivo e elimina o negativo. Aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios, verso 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado. Contudo, não angustiados, ficamos perplexos, mas não em desespero. É o poder da fé positiva. Ele está dizendo como é, sim, ficamos perplexos. Somos atribulados, mas não em desespero. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sim, ele disse que isso acontece conosco, mas ele está acentuando o positivo. Você lembra daquela velha canção? Vamos acentuar o positivo e eliminar o negativo. Há muita verdade nisso, especialmente sobre a palavra. Ele disse, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta no nosso corpo. Do que é que ele está falando aqui, entenda? Ele quer dizer para que a vida que Jesus deu a ele, para que a vida de Jesus, que é a vida da ressurreição, possa ser manifesta no seu corpo físico, para trazer cura. É disso que ele está falando, para trazer cura. Então ele diz, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. Agora, vá comigo para o verso 13. Tendo, pois, o mesmo espírito da fé, segundo está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos e por isso nós falamos. Então, nós paramos por aqui a primeira parte desse ensino. E lembre, você fala o que crê e crê no que fala. Vamos continuar na segunda parte. E eu te digo, isso te fará entrar na bênção de Deus e na promessa de Deus. Isto sempre é uma bênção. Eu espero você no próximo vídeo sobre este mesmo tema.